Hoje estamos aqui para mais um vídeo com o tema Seu caldeirão de realidade. Pode ser só caldeirão de realidade, né? Meu caldeirão, seu caldeirão, tanto faz. E um vídeo para falar sobre de realidade. Eu gosto de falar sobre realidade, é um tema muito interessante. Mas é um tema que tem que meditar bastante, tem que refletir bastante, né? Porque quando eu falo de realidade, quando qualquer pessoa fala de realidade, está falando da sua realidade. Eu busco, né, ter sempre essa visão mais holística, ou seja, você sair do meio onde está para ter uma visão mais geral, né, pegar um panorama mais geral. Aquilo que a gente fala do elefante, né, da realidade. O que é o elefante, né? Que todo mundo já conhece, deve conhecer, né, a analogia lá do elefante. Cegos analisando o elefante, dá uma pesquisadinha aí, né? Em resumo, cada é colocado um cego em cada ponta do elefante, cada lado, e cada um vai apalpar e vai descrever o lado que está vendo, e o elefante para ele vai ser aquele lado que ele está vendo, né? E a gente tem que, com a realidade, a gente tem que fazer isso, né? E todo meu vídeo que eu faço não é só por falar, porque acho que sei e tal, é para trazer um alerta, né? Quando eu coloco caldeirão de realidade. E deixa eu já ir trabalhar logo nesse alerta. O caldeirão, né? Imagina aquele caldeirãozão lá da bruxa, né? Gigantão. E é o nosso caldeirão de realidade, né? Então nós vamos fazer ali uma sopa e nós vamos colocar os ingredientes ali dentro. Cada ingrediente, cada coisa que existe na nossa realidade, que eu vejo, que eu foco a minha atenção, né? São os ingredientes que eu estou trazendo para dentro desse caldeirão. Então, por exemplo, é uma sopa que eu vou ter que tomar. Na verdade, é uma sopa que eu já estou tomando. Então, se tem uma coisa que eu não gosto, eu deixo de fora, né? Mas digamos assim, a sopa ela vai uma pitadinha de sal. O sal sozinho ele é ruim, né? Mas ele ali no ingrediente geral fica bom, né? Dá um gosto bom à sopa, né? Mas se você colocar muito sal, o alerta principal que eu quero fazer, né? O que eu vejo muitas pessoas, que é o comum, é de o foco excessivo naquelas coisas que elas não gostam, que elas não querem. Vamos colocar assim, na realidade absurda que nós visualizamos no exterior, né? Que a princípio fazem parte da nossa realidade. Mas eu quero trazer isso para o meu caldeirão, né? Então tem um monte de coisa que quando eu olho para fora da janelinha, você vê coisas distantes, coisas absurdas, né? Coisas que inomináveis, né? Vamos colocar assim, pessoas fazendo essas coisas, né? Então quando eu olho isso, eu me choco, né? Sim, são coisas chocantes, né? Mas eu tenho que controlar minha relação com aquilo, né? Então, o teor de emoção que eu estou tendo, né, é a minha ligação para eu trazer aquilo para o meu caldeirão, né? Então, vamos supor, você tem pessoas que odeiam outras pessoas. Então, essas pessoas elas viram, digamos, perseguidores, né, críticos. Né? Então, sempre lá falando dessa pessoa, estão postando imagem dessas pessoas, falando o nome dessas pessoas, ou seja, está trazendo esse ingrediente para o caldeirão dela, né? Então adianta eu colocar lá, vamos supor, tem 10 ingredientes, né? Então 8 foi eu condenando essa pessoa, então tem 8 ingredientes. Aí o nono eu coloco a palavra não. Vai ter algum efeito? Né? Aquela sopa já está cheia daquela vibração. Eu já trouxe tudo aquilo para minha realidade, né? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então a sopa daquela realidade vai ter aquele sabor. Ah, mas eu não faço essas coisas que as pessoas fazem. Mas aquilo já faz parte da sua realidade e já está te prejudicando de alguma forma que você não percebe, que você está com foco excessivo em cima dessas coisas. Né? Então eu sei que essas coisas ruins existem. Né? Eu tomo nota. Né? É um buraco no meu caminho, eu estou vendo, tomei nota, eu desvio. Né? Eu tenho que ter. Me foge de palavras, né? Vamos inventar uma aqui. A sapiência, né? Não é inventar. De saber lidar com aquela coisa. Né? Saber qual que é o meu ponto, até onde eu posso corrigir aquilo. Né? Por exemplo, eu lembro que uma vez eu estava andando de moto, passei no lugar, né, numa rua, e ouvi os carros passando e pá, pá, porque estava passando em cima de umas pedras, uns pedregulhos bem grandes, né? E eu desviei, né? Só que você passa de moto, você passa uma certa velocidade, né? E eu fiquei com aquilo, não, tem que, tipo,
tá errado, tem que parar o trânsito. Eu peguei e dei a volta, né? Encostei a moto ali do lado e as pedronas, né? O farol parou, então eu corri lá as pedronas mais grandes e eu joguei pra fora da estrada. Então ficou lá os pedregulhos melhorzinhos, mas peguei e fui embora. Você toma ciência, né, de que há um problema acontecendo. Né? Passou lá algum caminhãozão, derrubou as pedras e foi embora, às vezes o cara nem viu. E os demais carros passando em cima daquilo lá, né, prejudicando a produção, podendo estourar pneu, pedregulhos mesmo. Né? Mas não era questão. Eu pensei, nossa, se passou uma moto passar em cima daquela pedra, cai, é acidente. Né? Se tiver um caminhão do lado, pode ser fatal. Não é questão das pessoas que viram aquilo acontecendo caindo ali, né? Pelo que eu entendi, acabou de cair, né? Não era já parar e já fazer a limpeza? Né? Eu fiz com certo medo, receio, né? De o farol abre, os carros, tipo, tem todo mundo apressado. Então você tem que fazer uma medida com segurança do ponto que eu posso estar atuando. Eu posso tapar aquele buraco ali? É viável eu parar ali se não vai vir alguém e vai me cacetar? Né? Então, para essa realidade externa absurda que nós vemos, eu vou ver o que eu posso fazer. Às vezes eu não posso fazer nada, a única coisa que eu posso fazer é alertar, ó, cuidado, tem um buraco ali. E desviar. Se eu puder tapar aquele buraco, eu tapo. Se não puder fazer nada porque tem as pessoas que vão continuar cavando, desvia e vai embora. Né? Não traz isso para a sua realidade. Não traz isso para o seu caldeirão, porque é uma sopa que você está tomando, está te prejudicando e você não... Eu vou ser bem mais direto, isso tem mais a ver com política. Né? No momento atual que nós estamos vivendo nessa nossa realidade coletiva. Então, não só com política, né? Pessoas que você condena certo tipo de comportamento na pessoa. Então você fica o tempo todo, aquilo é errado, e olha a atenção, olha a energia de vibração que você está trocando com aquilo, está indo para o teu caldeirão. E é uma sopa que você está tomando. Né? Então geralmente dizem que você condena o que você tem dentro. Ah, mas eu nunca fiz essas coisas, tal, eu condeno. Talvez é uma coisa que vem subconsciente que você está trabalhando aquilo, né, tomando em contato. Não tem como falar, né? Eu vi recentemente notícia, eu nem sei, eu vi notícia, eu passo direto, mas a gente acaba vendo. Né, de pastor que foi fragado de calcinha. Né, aqueles pastor que é anticorrupção, não sei o que, e é contra o homossexualismo e tal. Né? Eu não sei qual foi as circunstâncias que foi, porque eu só vi a notícia, não entrei parei nem nada, né? Então é disso que eu estou falando. Né? Aquilo acaba trabalhando na pessoa, a pessoa tipo, né? E não é um caso, é muitos casos que tem assim, que você vê por aí. Então, ou seja, o cara tá o tempo todo colocando aquilo na realidade dele. Né? Vê o discurso de pastores, o discurso de políticos, né? Que olha aqui, que é contra, ele tá botando aqui, tá trazendo aquilo para aquele. Então ali quando ele pensa que ninguém tá vendo, né, ele pode estar praticando essas coisas. Né? É muito comum isso daí a gente vê. Né? Pessoas que condenam, você vai lá, a pessoa está praticando aquilo. Por quê? Porque ela entra com aquela energia. Ela tá consumindo aquela sopa. Então o principal é esse. Né? Se eu tô com foco excessivo, se aquilo tá mexendo com a minha emoção, se aquilo tá me abalando, é porque eu tô colocando aqueles ingredientes lá dentro. E falando de realidade, é porque a pessoa ela tá com o foco naquilo, é a única coisa que ela consegue ver. Né? É como se não fosse uma escolha dela. É como se ela fosse envolta pelo meio. É como que acontece com as doenças, com a gripe, vamos supor. Eu não quero ficar gripado, mas aí o meu meio todo está gripado, aquilo vem pro meu corpo e meu corpo acaba se afetando porque está com uma vulnerabilidade baixa. Né? O mental é igual. Então está acontecendo alguma coisa no ambiente mental da Terra. Se você tiver com a sua como chama? Imunidade mental baixa, você pega. Então todo mundo tá com medo da catástrofe, do apagão. Você pega, você traz aquilo pra tua realidade. Todo mundo tá falando, tal, vai acontecer, ok. Eu não posso fazer nada a respeito. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. Eu quero estar no meu equilíbrio para quando acontecer, para quando que venha um buraco, eu veja o buraco. Para poder desviar, frear, fazer qualquer coisa. Então quando eu vier o apagão, se eu tiver com a minha mente equilibrada, eu vou saber lidar com aquilo porque a minha mente está em mim. Está no meu controle. Agora, se tiver no controle externo, o controle externo vai entrar em pânico. E aí você entra em pânico junto. Então, ou seja, tomei nota. Aquilo existe. Mas eu não vou colocar a emoção em cima daquilo. Né? Então, como que eu aumento a minha imunidade mental? Né? Vai ver coisas boas. Meditação é excelente para isso.
né? Clarear aquela água que está ali turva, todo mundo ali, você clareia, né? Agora eu vou colocar aqui o que eu quero. Então eu vou ouvir boas músicas, né? Vou ver coisas boas, vou fazer um lazer, coisas que eu gosto. Então isso vai, né, clarear a tua mente, vai aumentar a tua imunidade mental. Né? Porque essas pessoas que estão envoltas nisso, né, eu já vi muitas pessoas falando, já era a minha opinião, só que eu não falava de forma tão direta, é doença mental. Assim como a gripe afeta o corpo físico, essas ondas, né, a moda, né, o que está acontecendo, o viral, afeta a mente. E sua imunidade está baixa, né? Quantos que quando começa essa coisa de BBB, aí alguém fazia alguma coisa lá dentro, olha lá, que fizeram, aí a imunidade mental baixa já pega aquele vírus. Aí vem aquela pessoa que condena, que não condena e tal. Então são esses movimentos que nós vemos. E as pessoas adentrando em cima deles. Então esse foi o alerta. Agora sobre realidade. Eu sempre vejo, quando se fala de realidade, né, as pessoas achando que a única realidade que existe é a dela. Né? As pessoas elas comparam aquilo como se fosse um jogo de computador. O jogo de computador, vamos supor, eu estou jogando um jogo de corrida. Eu estou andando 1 km à frente, onde que ainda não é visível depois da curva, aquilo ainda não existe dentro da máquina, dentro do sistema ali. Né? Ele vai renderizar, ou seja, ele vai aparecendo à medida que eu vou. Então, gente, estou aqui na edição, já entrando com as observações. Então, assim, mesmo no jogo, né, que você está jogando, se você estiver jogando com mais pessoas, como um jogo online, por exemplo, então eu posso não estar nessa parte do mapa que a pessoa está. Se tiver uma pessoa lá, então aquilo já existe, já está renderizado dentro do jogo. Então, mesmo nos jogos, a gente já pode observar isso, que sim, o outro existe, não existe só a minha realidade. Né? Então, no joguinho, geralmente, ele vai só aparecendo ali para economizar, tipo, memória, né? Só a parte que você está. Mas se você joga com mais pessoas, que está na outra parte do mapa, que depois vocês podem encontrar, aquilo já existe também. Então, quanto mais pessoas tiverem mais partes do mapa, todo o mapa existe. Então, assim, um todo, ele existe. Né? Cada pessoa, cada célula na parte do corpo. Né? E no caso, assim, a nossa realidade não é que nem um jogo. Tudo existe. Tudo já está. Né? Não é que nem no jogo que onde não tem ninguém, aquilo não existe para economizar memória. Dentro do sistema ali. Né? Ele vai renderizar, ou seja, ele vai aparecendo à medida que eu vou indo naquilo, né? Para economizar espaço e tal. Então, ou seja, é como se aí as pessoas jogam isso para a realidade da vida delas. Como que a única coisa que existe é o que eu estou vendo. Né? Você é o outro eu, você é o meu espelho. Não é bem assim. Né? Sim, as pessoas espelham coisas que eu preciso aprender. Né? Mas eu não posso ignorar a tua consciência. Cada um de nós somos um indivíduo, né? Uma consciência individualizada. Numa visão maior, somos um todo. Mas nessa realidade aqui, cada um é um. Então eu não posso não estar vendo quem está lá do outro lado do mundo, quem está lá depois da curva. Mas a realidade ali existe para aquela pessoa. Ela não sou eu, ela é um separado de eu, uma consciência separada de eu. Né? Mas num panorama geral, como somos todos um, sim somos, mas vamos respeitar essa realidade aqui. Eu não posso falar que a coisa não existe, só existe quando eu for ver, quando eu olhar para ela. Né? Então sim, cada pessoa está vivendo a sua própria realidade. Né? E as nossas realidades se entrelaçam porque somos todos um. Né? Então o meu mental aqui, que plasma essa realidade, é apenas uma célula de um corpo maior. Então vamos supor, aonde que eu tenho que me afastar e ver um panorama geral. Né? Onde que eu consigo, a pessoa fala, assim, entender, né, o outro. Né? O que você faz para o outro, você está fazendo para si mesmo. Não é porque o outro é eu, é porque é um corpo só. É porque é o meu próprio corpo. Né? Então não vejo mais como uma célula mental de que visão de realidade. Eu vejo como um panorama real. Eu estou expandindo a minha mente. Não é nem falar em mente, né? Eu estou já no estado de consciência e no estado além de consciência. E aqui eu consigo expressar isso apenas de forma mental. De forma física, que vem o som, a palavra, essas coisas aqui, para a gente se entender. Parece um tanto complicado, mas não é. Né? Então, assim, eu não posso ignorar a realidade do outro, a vida que o outro está vivendo. Que parte da minha consciência no outro está vivendo. Continuando aqui na edição, eu ia escrever, mas isso aqui é importante falar, que o outro não é apenas pessoas. Né? Se eu ver o outro apenas como pessoa, quem está vendo, então a realidade é o físico, é a pessoa. Né? Mas o outro é o grão de areia, é a molécula da água, é o átomo da água, é toda partícula
que compõem a realidade, porque tudo isso é consciência, então tudo isso é o outro, né? Então voltando ali à parte que eu falei do videogame, né? Que não é que nem no videogame, ou seja, esse campo, esse todo, esse infinito, né? Já existe, né? Em cada partícula, cada coisinha, porque tudo é essa consciência. Então quando eu falo do outro, estou me referindo a tudo isso, né? Então isso vai implicar, vamos dizer assim, infinitas realidades. A vida que o outro está vivendo, que parte da minha consciência no outro está vivendo, né? Então é onde que eu passo a respeitar a experiência do outro e agora a parte do meu corpo está vivendo aquela experiência e essa parte vai viver essa experiência. Isso traz muitas reflexões. Que eu ouço falar também as pessoas falando de realidades paralelas, né? As pessoas agora falam de linhas temporais diferentes, né? Que nós estamos o tempo todo saltando e eu quero uma linha de ir para uma linha de realidade maior. Vamos refletir um pouco sobre isso, né? Não vou entrar nem no mérito se eu acredito ou não, né? Eu acredito que tudo é possível. Mas considerando a existência, qual que é o meu posicionamento que eu posso ter referente a isso? Que se eu melhoro minha vibração e salto para uma linha de realidade melhor, onde minha vida está melhor, se eu tenho esse desejo, eu estou automaticamente ignorando o meu agora. Né? Eu não estou contente, eu quero que algo seja melhor. Então, eu sou uma unidade que acha que tem que ficar pulando em linhas temporais. Né? Então, digamos que eu pule. Né? Você melhora a sua vibração, melhora o seu estado mental e você pula. Em linhas de tempo ou em realidades paralelas onde as coisas são mais positivas. Isso não vai fazer com que as realidades que eu considero mais negativas deixem de existir. E uma vez que eu faço isso na linha mais para cima, na linha mais para baixo, continua existindo essa linha. Porque eu vou estar numa linha lá em cima e vai continuar existindo essa linha. Eu subo um pouquinho, vai continuar existindo. Então eu sou só um personagem que quer ficar pulando de uma linha para outra. Eu não sou todos. Quando você aceita, eu não quero mais nem descer e nem subir. Porque às vezes, vamos supor, você vai fazer uma prova, uma coisa estressante e tal, mas é uma coisa que você aprende. Né, que parece que está lá embaixo. Mas você aprende e você te ajuda a melhor se colocar nessas linhas. Então você não tem que ser um que está numa linha melhor ou um que está na linha. Você tem que ser, digamos, todos. Ou seja, e como que eu faço isso? Aceitando o agora. O que é agora. Né, tendo um entendimento maior. Então eu passo a ser todos. Então quando existir uma condição ruim, né, que a gente coloca como ruim, seja em qual linha for, eu conectado com tudo isso, eu ajudo essa resolução. Né, porque vamos supor, na minha realidade, a coisa ruim pode ser uma unha encravada. Né? Numa realidade mais baixa, pode ser um pé fraturado. Né? Então, se eu não ficar condenando essa unha que fica doendo e tal, não, o que é uma unha? Eu vou tratar ali, vou cuidar com o maior cuidado possível, né? Eu vou pesquisar como que faz para tratar e eu não vou condenar, não vou falar que isso é uma coisa ruim. Eu vou dar o tratamento. Então, da mesma forma, essa energia vai chegar para quem está lá, numa linha inferior, né? E fala, nossa, quebrou o pé, não, tipo, né? Não vou condenar que fica triste, não, mas vou fazer a correção para que ele seja restaurado. Então a minha unha aqui é restaurada, lá é restaurado. Eu aprendi agora como cuidar da unha para ela não encravar mais. Então aquele ser ele vai aprender a não ter mais fraturas. Só que na realidade, melhor, um dia na minha vida eu tive uma unha encravada. Na realidade pior, um dia na minha vida eu tive um pé quebrado. Só que os dois resolveram porque você, sendo esse todo, você emana essa energia e ajuda nessas correções. Então não precisa escolher, eu quero estar na... Porque sempre vai existir algo, sempre vai ter um ego querendo ir mais. Né? Ignorando o que é agora, que tudo isso faz parte, ou seja, digamos que a partinha que você não gosta seria aquele salzinho da sopa. Até quem faz o bolo, né? A pessoa faz um bolo doce e bota ali uma pitadinha de sal para dar uma coisa diferente, fica ali algo gostoso. Mais uma observação, veio algo aqui interessante para eu colocar, ainda sobre videogames. Então, sobre aceitar a realidade do agora. Né? Você encarna, assim, quando você entra num jogo para jogar, você entra com um objetivo. Né? Eu vou entrar com o objetivo e vou superar aquele mestre. Vamos supor, eu vou chegar no mestrão final e vou superar ele. Então, esse é o meu objetivo. Então, comumente, eu tenho esse objetivo físico para alcançar, porque o embate ele vai ser físico. Então, comumente, eu tenho que dominar o físico.
né? Eu tenho que dominar as limitações do físico. E como consciência, eu tenho que coordenar, eu tenho que dominar as limitações da mente. Então eu cheguei lá no mestrão, comecei a brigar com ele e tal, ele é mais forte, acaba me superando. Então ele acaba tipo me mandando para casa mais cedo, né? Tipo um desencarnar, né? Então, ou seja, eu não consegui superar, né, fisicamente aquele desafio. Então aquele desafio me suprimiu. Então a mesma coisa da mente. Você chega aqui com a mente, você vem para essa realidade querendo viver uma certa experiência, né? Só que o meio mental ele começa a te sufocar. Né, você começa a condenar, não querer estar aqui. Né? Então a sua mente ela vai te jogando numa realidade às vezes destrutiva que faz com que você desencarne mais cedo. Né? Que você não consiga tal objetivo. Então, ou seja, a minha consciência não conseguiu dominar aquela mente. Né? Só conseguiu ir até tal ponto. Né? Isso também você vai se fortalecendo, você vai mais aprendendo como funciona a mente, assim como você lutou com o mestre pela primeira vez, pela segunda vez você já vai um pouquinho melhor, e depois um pouquinho melhor. Ou seja, com a mente você domina o físico e coordena aquilo de uma forma mais perfeita. Né? Então a consciência que a gente não está vendo é que está ali trabalhando na nossa mente, tentando organizar, tentando ali enquadrar ela naquele desafio, né, para corrigir aquele desafio, né, para se harmonizar com aquilo e não fugir, não ter esse sentimento de fuga. Eu quero fugir para outra realidade. Eu não quero estar aqui, eu quero ir para outro mundo. Né? Não. Organiza e enfrenta aquilo e faz aquela correção. Aí depois daquele desafio, deixa de existir, é superado. Né? Então aí você vai para um outro estágio. Né? Você, digamos, se abre para uma outra realidade. Né? Você tem agora não só um físico, você tem um mental mais preparado que se alinha com a tua consciência, que obedece à tua consciência. Então você conseguiu, né, com consciência, dominar esse mental. O doce bota ali uma pitadinha de sal para dar uma coisa diferente, fica ali algo gostoso. Né? Então esse é o caldeirão de realidade. Né? E realidade, agora vamos falar um pouco, vamos né, explorar um pouco mais esse tema. Cada pessoa, né, a nível físico, vamos pegar a nível físico, emocional, mental, né, consciência. A nível físico, algumas pessoas vão ser mais fortes que outras. Né? Então, ela vai falar, aquilo lá é muito duro para umas. Para outras não, aquilo é mole, porque ela é mais forte, ela aperta, né, esmaga. Né? Então ali já tem uma percepção de realidade já um pouco diferente. Né? Nós, como sabemos a questão da força física, então eu entendo que para uma pessoa a força é tal, para outra é tal. Né? Então aí, falando em nível físico, então pode ter pessoas que vão suportar melhor o frio ou o calor, a questão de temperatura. Então umas vão chegar no ambiente e falar, nossa, aqui está muito frio. O outro está lá tipo já suando. Né? Então são níveis que as nossas células, nosso corpo que a gente ocupa, tem de sentir a realidade. Ou seja, a realidade do outro não é a mesma realidade. Né? Nós estamos mergulhados nessa realidade com veículos diferentes, com percepções diferentes. E esse veículo foi construído, né, a partir das suas emanações, a partir de emanações externas. Né? Então através desse veículo eu enxergo a realidade. Então o ponto físico. Né? Então cada pessoa vai ter mais ou menos sensibilidade. Então vai ter umas que vai ter mais sensibilidade ao calor, à temperatura, né? Algo está quente, para ela vai tocar ali, não está tão quente assim não. Algumas vezes vai tocar e, nossa, vai queimar. Então essa pessoa tem mais sensibilidade, então ela tem uma capacidade melhor, não que ela seja mais frágil a coisa, ela tem uma sensibilidade maior para sentir a realidade. Quando fala de homens e mulheres, né, a questão das cores, né? O homem vê uma faixa que vamos falar dos animais, que eu acho que eles veem igual, só que as mulheres escolhem mais, não sei. Né? Mas mulher tem uma sensibilidade maior, sim. Né? Mas assim, vê uma gama maior e o homem vê uma gama melhor de cores, na mesma paleta. Né? Então, ou seja, a mulher a realidade dela já é diferente do que o homem está vendo. Né? Então isso, dentro do mesmo sexo, acontece também. Né? Então, por exemplo... Eu vi um vídeo agora, né, de um gatinho lá pegando uma cobra. E aquela cobra dava o bote, ele tranquilamente ele saía daquele bote. Né? Então vamos colocar um outro tipo de realidade temporal, de velocidade. Né? Quando uma vibração do ser ela é mais alta, ele se move de forma mais rápida no ambiente. Então os outros parecem que estão meio que em câmera lenta. Né? Para nós humanos parece que é tudo igual. Mas qual que é a diferença?
né, que é pouquíssima, o tempo de reação, né? Então, por exemplo, a pessoa que ela é mais sensível, digamos temporalmente, ela vai ter uma reação mais rápida, né? Ou seja, os reflexos dela são mais apurados. Por quê? Porque parece que as coisas estão meio que em câmera lentas, né? São mais lentas para ela do que são para as pessoas comuns. Então a cobra ia dar o bote, o gato ia se desviando. Ia desviando e ainda ia dar um tapa na cabeça da cobra. Então pode ser que a cobra está uma dimensão que o bote dela parece ser rápido, mas pro gato ele vê aquilo de uma forma até lenta, que ele consegue sair, desviar e, né, ainda tapear ali o outro animal. Então existe isso entre nós mesmos, né? Tem pessoas que parece que vivem, né, se esbarrando nas coisas e tal. Você tem um teste que eles fazem com o piloto, né, que pega a régua, solta e a pessoa tipo, né, pega ali, na hora que solta tem os que deixa passar, né, a pessoa que não é piloto deixa passar, porque ela não tem aquela percepção de velocidade, né, como se para ela aquilo é muito mais rápido, né, como se demorasse para a informação chegar no cérebro, ainda tem que mandar a informação para a mão. Aí tem pessoas que já estão mais apuradas, já estão mais ali no presente, então ela viu, né? Tem outras questões sensoriais que você prevê até o futuro, né? O cérebro ele prevê a hora certa, né? Então entra já em outras questões, não é só um lance físico. Indo mais além, tudo isso é programado então na nossa constituição física, né? Então, quando eu nasço aqui, eu tô vendo a realidade que eu vejo é a realidade que o meu corpo físico vê na verdade. Então eu tô sentindo calor, é porque o meu corpo físico sente calor. Então eu jogo na minha mente, olha, isso é calor. Mas para minha consciência não é. Para minha consciência é só um ambiente. Eu tenho que ver, ó, a panela está quente, então ela é um calor ali. Nem entender que para outra panela, que foi criada de formas diferentes, ela está sentindo coisa diferente. Então, a minha realidade, na verdade, que eu vejo, é a realidade do meu corpo físico. Um corpo físico foi criado assim, assim, assado. Então, em cima desses corpos físicos, vem a percepção de realidade, que são coisas emocionais. Então, se a pessoa teve uma família deturpada, ela vai achar que todo mundo é deturpado, né? Se ela não sair, não romper aquela barreira. Na questão mental, né? Que é na própria criação do ego. Né? Então, dentro do ego vai sendo programada uma realidade. Né? Ou seja, tem coisas que eu, uma vez desperto, vou escolhendo a quais colocar no meu caldeirão de realidade, ao qual vou consumir aquela sopa. Mas quando você nasce, você não escolhe. Então são os exterior que assim, literalmente vai colocando ingredientes no seu caldeirão. Então fisicamente você vai ser aquilo. Eu já assumi um caldeirão aqui, né? Um corpo feminino, um corpo masculino. Então já é. Então já vai vir tudo a programação que aquilo vem junto. Né? Que as pessoas, a sociedade vai colocar aqueles ingredientes. Né? Aí você vai passar por vivências boas e ruins e aquilo vai programando a tua mente. Ou seja, o teu caldeirão, né? A tua forma física. E a partir disso, então assim como eu vejo a realidade externa através desses olhinhos, né? Que é formado por corpo físico, que entende, passa as informações até o meu cérebro, processos físicos, né? Emocionalmente também, porque as emoções impactaram nesse corpo. O mental, as informações mentais também impactam nesse corpo. E vai plasmando, então, plasma esse ser. Então eu vejo a realidade através desse ser plasmado. Então tem que chegar a um ponto onde que eu supero ali o físico, o emocional e o mental, passo para a consciência e falo, opa, a consciência está fora do corpo. Então é onde que eu passo a enxergar essa realidade dessa maneira. Então é onde que eu passo de olhar para o outro e falar, opa, a realidade do outro é diferente porque ele foi criado, ele percorreu uma estrada diferente. E mesmo que nossas estradas se cruzem, elas são diferentes. Então o outro não é o eu. Não é eu igual. É outra parte de mim. É outra parte do mesmo corpo total que é a minha consciência. Que não é só nesse corpo. Ela pode ser todos os corpos. Porque as nossas consciências se entrelaçam. É onde que eu falei, se você toma uma atitude boa com o seu corpo, com as coisas que você tem aqui, isso espalha para os demais. Isso de acordo com o acesso que vai ter cada um. Então é isso sobre realidade. Né? Ah, você é o outro eu, está espelhando tal. São realidades distintas. Né? São uma célula, cada célula tem uma função, tem uma parte no corpo, porque se fosse tudo igual, nada existiria, porque é tudo igual. Né? Um corpo, ele tem ali o pé que faz a função de andar, a mão que faz a função de pegar. Então são isso, a gente tem que ver essa diferença e aprender a ter esse respeito. Quando eu vejo algo que eu não gosto, eu não vou condenar, porque tem coisas, partes do nosso corpo que nós, digamos assim, são condenáveis, mas são necessárias para o corpo. Né? Mas cada coisa no seu devido lugar é perfeito.
né? Agora, se você tem uma realidade destoante, vamos supor, com pessoas usando a ferramenta errada, aí você entende que existe um problema mental que implica sobre essa realidade. Né? E agora eu vou ter um foco excessivo, ou seja, um problema mental. Então eu vou usar a minha mente para ter um foco excessivo em cima daquilo, que eu vou estar colocando energia em cima daquilo. Então é, assim, é o caldeirão de realidade. Ele não vai distinguir se você é contra aquilo ou se é a favor. Aquilo está na sua realidade. Então não adianta eu falar, eu sou contra aquela coisa. Eu começo a listar todas as coisas que eu sou contra. Né? E olha, essas coisas têm que acabar. Só que eu enchi meu caldeirão daqueles ingredientes. Então não interessa se você é contra, se você não gosta. Já faz parte, você já trouxe para o seu caldeirão. Então, como eu já falei no começo, eu não trago. Eu tomo nota. Ok, isso existe. Né? Emoção mínima que eu vou ter com essas coisas. Quando fala isso, parece que soa como frieza, né? Que a pessoa tipo não liga, não quer ajudar a resolver. Você resolve isso em si mesmo. Né? Eu acho que essa é a vibração. Né? Então, tipo, é que nem eu vi recentemente, né? A pessoa falando de uma forma mais direta. Né? Nós estamos aqui na Terra para aprender o que nós não devemos fazer. Olha aqui. Então essa escola está ensinando isso, né? Para a gente aprender o que a gente não deve fazer. Então, essas pessoas que estão nas coisas que nós condenamos, são nossos professores, vamos assim dizer. E diga-se de passagem, estão sendo excelentes professores, né? Porque vamos combinar. Né? Mas é isso. Nós estamos aqui, estamos suscetíveis a isso. Então, assim como eu tenho que ter essa umidade, que assim como o meu corpo fica doente, que tem o resfriado, né? Assim como eu nem sempre estou bem emocionalmente, né? Vamos por vezes você fica triste, fica com ansiedade, tem medo, né? Então, eu tenho que ter essa sensibilidade de saber que mentalmente minha mente também ela sofre isso. Né? Ela também pode ficar vulnerável às coisas virais do ambiente. Né? Então eu tenho que ter esse recuo, eu tenho que ter esse alerta. Né? Falar, opa, eu estou ficando gripado. Então eu vou já me agasalhar, vou tomar ali alguma vitamina. Né? Então eu já tenho essa sapiência de cuidar do meu corpo físico. Eu tenho que projetar isso pro meu emocional também. Opa, essa coisa me deixou meio abalada. Né? Deixa eu sair um pouquinho disso, né? Deixa eu ver algumas coisas legais. Né? E na questão emocional, como que aqui a Terra é muito pesada, é difícil mesmo, é muito complicado. Né? Então, o remédio emocional, no meu caso, é conhecimento. É entender como essas coisas funcionam, as coisas que se façam, por que se passam, por que pessoas ainda agem dessas formas. Então, é conhecimento. Né? E esse conhecimento ele tem que ser não só emocional, é a nível espiritual. Né? Isso é a questão de karma, a questão de plano de escola. Né? Conhecimento, porque assim, é a coisa que é tensa. Né? Então, aí você consegue ter algum conforto emocional. Né? Você vai ter algum bem-estar. E essas coisas continuam acontecendo no exterior. Né? Mas você lidar melhor com aquilo e o entendimento que o seu relacionamento, da forma que você se relaciona com essas questões, ajuda a acalmar o mental, né, o emocional, e isso vai refletir, ou seja, se todo mundo entrar nessa vibração, vai ajudando a amenizar essas coisas, porque a cura é essa, né? E o mental idem, né? Que então, como que eu vou me projetar mentalmente, proteger mentalmente dessas coisas? Então, quando meu caldeirão, digamos assim, aquela não é bem aquela coisa do copo cheio, né? Mas assim, intelectualmente eu já tô cheio, né? Então essas coisas que vêm não me abalam, não encontro espaço, né? Não encontro espaço. Embora você em vez de quando se indigna, tal, né? Mas aí você já tem que usar o que? A consciência. Então, e para tudo que eu não está sobre, digamos, entre aspas, sob meu controle, né? Que eu não tenho capacidade, aí é confiar no teu caminhar. Tipo assim, caminha no bem, tenta fazer o máximo de coisas certas, porque sempre vai ter coisas que a princípio parece que fugir do nosso controle. Né? Mas tudo vem nos dar uma lição. Aí é onde que eu vou ter que estar em mim mesmo para perceber o buraco. Né? Opa, passei num buraco, então eu vou reduzir, né? Às vezes a pessoa passou e desequilibrou e continuar acelerando. Porque está com medo, tem algo vindo atrás de mim, eu tenho que acelerar, a pessoa pega e bate. Né? Então, opa, não, houve um descontrole aqui, vou me reequilibrar, né, para poder continuar, reparar o que precisar ser reparado. Então esse é o sentimento. Quando a gente percebe que está em um caminho que não está nos fazendo bem, então esse é você estar desperto. Né? Esse é você saber olhar para si mesmo. Né? Às vezes a pessoa não se sente bem com tal coisa, mas está lá o tempo todo, lá, né,
falando aquilo, criticando e tentando trazer mais pessoas pro grupo. Nossa, olha isso aqui, né? Que coisa absurda e tal. E é o caldeirão de sopa. Né, o caldeirão de sopa que ela está compartilhando com os outros. Então é isso, né? O principal, realidade, né? Quando se fala de realidade, parece muito complicado demais, porque a gente ainda vê a minha realidade, a maioria das pessoas vê a realidade a partir do corpo que elas estão ocupando. Né? Um corpo que não é apenas físico, né? É um corpo que é físico, é emocional, é mental e também tem a consciência, né? Então, ou seja, a minha realidade física, corpos humanoides fazem coisas humanoides, né? Eu sou homem, então eu vejo a realidade como um homem vê. A mulher ela já vê uma realidade de tipo diferente, né? Então, se você sai, você consegue ter uma percepção maior do que o outro está vendo. Né? Você vai ter uma sensibilidade melhor para lidar com o outro. Né? Um entendimento maior quando uma pessoa tipo, olhar para você e tipo, ver uma coisa, ver outra. Você vai entender isso, porque você já não está só na forma física, você já está além. Né? A realidade emocional, das coisas emocionais que nós fomos vivendo, e a realidade mental de todo o conhecimento que foi passado, de tudo que foi instruído, tudo que falou que você é e tal, nessas coisas todas. Então tudo isso foi construído dentro desse tipo de forma física, emocional, mental. Eu não vou chegar de consciência porque aí já vai demais, né? Só que eu sou algo que vim e entrei nesses corpos. Então eu tenho entendimento que, opa, realidade, o que eu tenho como vista sendo realidade são apenas realidades locais. Realidades locais, realidades compartilhadas. Né? Porque você pode ter experiência que parece fugir total e completamente dessa realidade. O mais fácil de nós entendermos são realidades não corpóreas, onde você não possui um corpo físico. Nossa, como que é isso? Como você faz para interagir se você não tem um corpo? Isso é muito difícil de entender. Né? Mas na medida que você vai expandindo, você vai saindo dessa caixa, você vai entendendo outras realidades. Né? Que pode existir outras realidades. Você tem uma percepção. Por que você tem essa percepção? Porque você é. Você não é um ser que está com esse corpo físico. Você não é fulano, fulana. Fulano, ciclano. Né? Você é o ser que entra dentro de tudo isso. Então eu não entrei apenas dentro desse corpo, eu entrei na Terra. Eu entrei na estrutura humanoide, na estrutura de relações mentais dessa forma, de emocionais dessa forma. Então quando você expande, né, você se permite, como eu já falei em vídeos anteriores, até experimentar, até sentir em você algo mais, vamos falar assim, né? Que as emoções não são só emoções, né? Que o outro, a outra pessoa, para você que pode ser só um nome, uma imagem, ela não é um nome, uma imagem, é um ser que está ali dentro e você sente esse ser, você sente a energia desse ser. Então não importa que corpo, o corpo ele passa a ser apenas um veículo ou uma roupa. Então não importa que roupa que esse ser esteja vestindo, você vai reconhecer esse ser pela energia, pela vibração, pelo sentimento. A troca de informação não precisa ser assim verbal, ela é direta, é um sentir o outro. Então a realidade vai muito além. Então quando eu vejo as pessoas vendo aqui nessa realidade, eu quero ir para a linha temporal A, para a linha temporal B e todas essas coisas, você vê que é uma pessoa falando. Não é esse ser que entende que está usando um veículo físico para falar de realidade. Porque a realidade... Então qual a realidade você está falando? A realidade da formiga, a realidade do gato, da cobra. Cada um tem um tipo de visão da realidade da sua, porque você está falando a realidade é o que ela aprendeu a partir da sua janelinha, que é os olhos, a mente que ela possui. Então tem que ter essa sensibilidade de sair fora. Como se fala sair fora, principalmente? Como sai fora, né? Como sai fora dessa realidade? É a meditação. Né? É silenciar o físico, silenciar o emocional, silenciar o mental e até a consciência se você puder. Então ali você vai, como você olha, aquela questão de olhar para dentro, que olhar para dentro é muito mais interessante, então você tem muito mais percepção. E vem a capacidade de compreender isso. Né? Cada um vive a sua realidade e aquela coisa que está tudo bem. Né? E no meu caldeirão, eu vou trazer coisas, equilíbrio, percepção, amor,
né, coisas boas. Então, quando eu vejo ali uma lombada, opa, equilíbrio. Então, eu vou passar de forma equilibrada sobre aquilo. Ajuste, amor, cuidado, eu vou cuidar daquilo. Não condenação, morte, né? Porque o que eu odeio, a morte, a fome, a miséria. Então, eu estou colocando fome, miséria e tudo ali. Então, não adianta eu falar, eu não quero desgraça, morte, fome, miséria. Então, eu coloquei, olha só, eu coloquei não, coloquei fome, desgraça, miséria. Olha, eu coloquei tudo isso no meu caldeirão. Então você, ou seja, a mente adoecida, né, que assumiu todas essas coisas e nem percebe, está apenas rolando junto com a manada, né, com o movimento de massa que está sendo empurrado. Então quando uma pessoa ela vem para dentro de si, você começa a se captar, você começa a perceber tudo isso e começa isso despertar. Por quê? Porque você, sendo esse ser que apenas entrou aqui, já é tudo isso, já é esse amor, já é essa paz. E você procura então encher esse caldeirão que você usa aqui com essas coisas. Então essas coisas passam a fluir. Então quando você vê lá uma ferida, ai, que credo, não sei o que, coisa feia. Não, você vai vir com a cura, com o curativo. Você vai entender que o corpo ele já é produzido para se autocurar. Então você vai vir com mais com uma vibração de cura. Então o câncer ele some. Ele não expande, porque ai, a doença vai me matar, é o caldeirão, morte, morte, que tristeza, como eu sou coitadinho, atenção, requerendo atenção do meio externo. Então, entende? Né? É porque eu entro em conflito com isso, porque eu entendo talvez que seja difícil. É como se a gente fala, não importa com essas coisas, é como se não importasse. Não importa quando você escolhe ser um agente de cura, de energia curativa, quando você coloca o foco nisso. Não que não preocupe, ou seja, você se preocupa dessa forma. Né? Em fazer o que talvez seria a função de uma unidade física aqui, se curar a própria unidade. Né? Tirar essa energia ruim, então a unidade se cura. E ela se cura, ela acaba se tornando um meio de cura, de propagação da cura, e vibra com outros que já estão nisso, aumentando isso muito mais e acaba curando o meio também. Eu acho que é isso, gente, né? Sobre esse vídeo, sobre realidade, é algo bem complexo, né? Mas a forma básica é bem simples de entender, é de não tragam para sua realidade coisas distantes, coisas ruins. Não adianta você falar que eu não quero, porque já jogou no caldeirão. Joguei no meu caldeirão essas coisas, então calma, se afasta. Não é aquela coisa de fazer quando as pessoas tipo estão obesas e vai para um lugar que fica lá, né, pra ter uma vida mais saudável, né? Eu esqueci o meu nome agora. Mas é isso, né? Se afasta dessas coisas, né? Jejum não é só de coisas físicas para desintoxicar o corpo. Qual é o corpo? A gente come um monte de coisa ruim, ou seja, eu tô colocando no meu caldeirão. Então tem que colocar coisas saudáveis e meu corpo fica saudável. Então eu tenho que fazer um jejum de coisas ruins. Você faz jejum de açúcar, jejum de café, jejum de carne, né? Essas coisas é dieta, né? Não é jejum, é dieta. Então faça uma dieta de notícias ruins, se afasta de tudo isso, se afasta da política. Então isso vai desintoxicando o seu corpo mental. Um monte de coisa ruim acontecendo no mundo. Se afasta dessas coisas também. Porque eu não posso fazer nada daqui. Né? E se eu ficar triste, vibrando, aquela coisa que desencarnou alguém, eu tô triste, vibrando, eu tô segurando essa pessoa tá triste também às vezes. Aí eu me afasto. Então, ok, eu vou ver coisas boas, então eu descolo, ela vai para um lugar bom que ela tem que ir. Então ela emana coisas boas, eu passo a emanar coisas boas, então dá tudo certo. Então a gente tem que se afasta. Né? Tenha a sensibilidade daquilo, sim, está me prejudicando. Então se afasta, né? Dá um tempo daquilo, de quando você voltar mais fortalecido, sabendo melhor como lidar com aquilo. E podendo escolher agora que forma que eu vou lidar com isso. De uma forma destrutiva ou de uma forma positiva. É tipo assim, né? Tá lá a pessoa ferida, lá com machucado, tal, aquela coisa, sangue, coisa, e você não é nada daquilo, você é o curativo. Então eu não tenho nada disso, mas eu tenho isso aqui. Aí você vai e bota o curativo. Será que você não se importa? Entendeu? Cada um. E por que escolher então a dor, o machucado ou o curativo? Porque nós estamos mais perto de quem conserta, né? De quem conserta, aquela coisa do amor, né? Que ele cuida de forma incondicional, só é, né? É uma forma de nós estarmos mais perto do que somos, da nossa real, digamos, realidade. Não da realidade que uma estrutura física aqui, uma unidade física que vive no planetinha tal vê, enxerga, mas de uma realidade maior, né? Que de repente a pessoa não consegue nem falar, nem se expressar o que é.
Aí você sabe que existe porque você é isso. Então assim, se permitir. Mas para isso eu tenho que esvaziar então o copo cheio que existe das coisas daqui. E isso é possível porque é o que nós somos. Então nesse ponto sim, somos todos um, o outro é eu, você é meu espelho. Mas daqui não, daqui é cada um vivendo a sua realidade. Né? E a gente tem que ter essa sensibilidade de para não esbarrar nos outros, tal, e se esbarrar, ok, desculpa, né? Tem que ter isso, porque se você acha que é tudo, então tá, meio que entra no vale tudo, né? A mente, ela meio que não sai, ela se prende a essa experiência, seja positiva ou negativa, ela se prende e fica presa aqui. Né? Mas uma forma de sair é mesmo não botar essas coisas ruins no seu caldeirão, em resumo. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.